noite para você. Boa noite a todos aqueles que nos visitam. Queridos, é uma alegria poder celebrar. Hoje é noite de ceia e toda vez que nós preparamos uma ministração sobre ceia, é importante a gente entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos celebrando. Eu gosto muito de uma frase que diz que aquilo que a gente não celebra, que aquilo que a gente honra, a gente deve celebrar. Sabe, querido, se você honra a presença de uma pessoa, quando ela chega na sua casa, você celebra. Se você honra algo que é importante para você, quando aquilo chega, você celebra. E deve ser assim na nossa vida. Aquilo que nós honramos, nós celebramos. Amém? Então nós vamos essa noite celebrar uma aliança poderosa que nós temos em Deus. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, que você segurasse a sua Bíblia bem alto. Se você está com telefone, tablet, aonde está a palavra de Deus escrita para você? Além do seu coração, amém? Você pode segurar ela e nós vamos declarar uma declaração comum no meio do povo da palavra da fé que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, queridos. Então, quando nós temos essa declaração poderosa na nossa vida, nós estamos dizendo que nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que ela foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa verdade e o poder libertador que há nela. Amém? Eu quero que você já prepare o seu coração, desarme o seu coração, para a gente entender o quanto essa verdade ela é capaz. Você está me ouvindo bem? Está voltando aqui para mim alguma coisa. Glória a Deus. Então, nós costumamos dizer que somos o que a Bíblia diz que nós somos, temos o que que a Bíblia diz que nós temos e podemos. Mas, querido, sabe que tão importante quanto você declarar isso é você saber o que a Bíblia diz que você é, que você tem, que você pode. Amém, queridos? Porque, deixa eu dizer uma coisa, por mais que você tenha certezas que você é, que você pode, que você tem, o que a Bíblia diz, se você não sabe o que a Bíblia diz, isso pode ser roubado de você. Satanás, ele tentou o homem diante da falta de confiança no que a palavra dizia sobre ele. Satanás tentou Jesus diante daquilo que a palavra dizia sobre ele. Então, na realidade, quando nós não temos convicção de quem nós somos, o que temos e o que podemos, nós corremos o risco de ter esse poder roubado de nós. Você sabe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem para saber quem ele era, como filho. Eu gosto de dizer, e toda vez que eu falo para a liderança, eu uso o texto de João 15,14, onde Jesus diz: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Eu gosto desse texto, principalmente para quando a gente fala sobre liderança, porque há um perfil de liderança que às vezes é uma liderança secreta, né? Eu não sei quantos aqui são da época da Caverna do Dragão. Muitos. Então, na Caverna do Dragão tinha um sujeitinho baixinho que aparecia de vez em quando, chamado Mestre dos Magos. E eu sempre tive implicância com aquele homem, porque ele aparecia de vez em quando, e em vez de trazer solução, ele trazia problema. Porque ele falava em parábolas, ninguém entendia e o povo não saía do desembaraço. Então, toda vez que eu vejo um líder que fala em parábolas e deixa a gente sem saber o que fazer, eu digo: esse é o mestre dos magos. Eu não sei se ele é de Deus ou do diabo, porque ele está me trazendo confusão. Então, eu sempre digo que Jesus era um líder claro. Jesus, ele falava em parábolas com os religiosos, mas com os discípulos ele explicava a parábola. Quem estava com ele sabia quem ele era, quando ele ia morrer, quando ele ia ressuscitar, porque ele era claro. Então, na realidade, Jesus diz isso, e eu gosto muito dessa frase, porque às vezes quando eu estou ponderando as minhas amizades, eu lembro dessa frase. Eu falo: não, mas essa pessoa não me tratou isso comigo, não sei o quê. Eu falo: não, Jesus diz que quando é amigo, fala. Amigo trata as coisas, amigo é claro, e nós não somos mais servos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, eu não sei se você serve a um Deus de mistério, mas eu não sirvo. Eu sirvo a um Deus de revelação.
Amém? Nós não vivemos mais na estação do mistério, na dispensação do mistério. Pelo contrário, o mistério somos nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Se você ler lá em Efésios, eu acho que Efésios 4, mais ou menos, ele deixa bem claro ali que nós somos a expressão do corpo de Cristo, o mistério revelado, que na realidade é a herança chegando aos gentios. Nós éramos gentios, não éramos judeus, não tínhamos direito à herança. O povo judeu, quando olhava para o futuro, não nos via, não nos entendia, e para ele nós éramos um mistério. Mas o mistério foi revelado em Cristo Jesus, a esperança da glória. O mistério era Cristo em nós, era a unção em nós, era nós chegarmos a isso. Então acabou esse negócio de mistério. Amém, querido? Deus quer se revelar desde a criação do homem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse desejo de Deus em se expressar com o homem, em dizer ao homem quem ele é. Querido, todas as vezes que o homem foi enganado, se você andar alguns versículos para trás, você vai ver que ele foi enganado porque Deus já tinha dito quem ele era. Quando o que nós precisamos é nos localizar na palavra, que nós possamos ser como João Batista. João Batista se localizou na palavra. Ele sabia que ele era uma voz que clamava no deserto. Ele se localiza na palavra. Jesus, quando abre as Escrituras, se localiza na palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele se localiza, diz que ele é aquele. Querido, você e eu precisamos nos localizar na palavra, para que o diabo não venha nos tentar querendo roubar aquilo que nós somos. Amém, querido? Então Deus o tempo todo, ele está falando conosco em revelação, não em mistério. Larga esse negócio de mistério, que você perda de tempo, querido. Se Deus falar com você em sonho, acorda de manhã e ora. Se não tiver revelação, foi pizza. Segue a vida, querido. Segue a vida, porque Deus não vai trazer confusão. Deus não vai trazer para você perturbação. Pelo contrário, se Deus vai se comunicar com você em sonho, inspiração e profecia, é para trazer clareza. Algumas coisas nós podemos não discernir o tempo, então bota na gaveta. Não joga fora não, deixa lá na gaveta que o tempo chega. Existem palavras que levam anos para se cumprir. E aí você também, se aquilo testifica, guarda. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre essa verdade, conhecer essa verdade. Sobre entender por que você tem todo o poder de saber o que é verdade e o que não é. Amém, queridos? Então, Deus sempre quis se revelar, dizendo ao homem quem ele era, desde Gênesis a Apocalipse. Mas vamos começar por Gênesis, a gente até o final chega em Apocalipse. Não, a gente faz só a Gênesis. Amém? Abre aí em Gênesis 1, nós vamos ler um pouco, entender como Deus sempre quis se revelar e nunca foi vontade de Deus essa história de viver em mistério, de viver sem saber para onde ir, porque Deus nos tem como amigos. Jesus, a expressão exata de Deus, a expressão clara, quem via Jesus via o Pai, ele diz, eu falo a vocês como amigo e não como servos, porque o servo, ele obedece o comando sem entender por quê. Mas o amigo, você explica a visão, você diz para onde estamos indo. Amém, queridos? E Deus não nos trata como servos. Deus não quer de você, embora você possa ter essa vontade cega que as pessoas às vezes confundem com fé. Porque às vezes as pessoas dizem que fé é como andar no abismo, fé é como pular de paraquedas, fé é não ter onde se segurar. Querido, essa é a fé deles, não é a minha. Porque a fé que eu conheço é uma fé que se baseia na palavra de Deus. Eu já falei aqui e vou repetir. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Porque havia uma palavra de Jesus, vem, e sobre essa palavra ele andou. Por acaso a palavra estava sobre as águas. Mas nós andamos sobre uma palavra. Você não pode ter fé sobre mistério. Silêncio. Como que você vai ter fé em algo que você não entende? Como que você vai ter fé em algo que você não tem base na palavra? Querido, isso não é fé. A fé é baseada naquilo que Deus falou sobre nós. A fé é baseada sobre aquilo que está na palavra de Deus. Sabe, às vezes as pessoas falam, vou comprar um carro pela fé. Fé em quê, querido? Deus mandou comprar o carro? Se Deus não mandou comprar o carro e você não tem um salário que garanta a prestação, querido, isso não é fé não, isso é doideira. A gente está confundindo as coisas. A gente não anda nesses mistérios não revelados. Não, querido, o que Deus quer que você faça, Ele vai revelar para você. Amém? Nós não estamos mais nessa dispensação de não saber o que está sendo tratado, de dar passos sem nenhuma segurança. A sua segurança não vai ser na força do seu braço.
Vai ser uma palavra de Deus, mas Deus tem uma palavra para você. E sobre ela você deve andar, e o diabo não pode roubar isso de você, amém? Glória a Deus. Mas você está em Gênesis 1, e Gênesis 1, Deus começa a apresentar você. E ele diz lá em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem, a palavra para homem aqui é Adão, humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Queridos, vamos pensar. Essa palavra aqui, imagem, eu vou tentar ler para você no grego. Eu acho que a gente já está precisando de um professor de grego nessa igreja. Só eu que achei. É Tisselém que se escreve. Não sei como se pronuncia certo. Mas ela também, além de vários outros entendimentos, você pode ter um entendimento dela de reflexo. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, ao seu reflexo. Nós sempre lemos esse texto de frente para trás, como ele é. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas e se eu inverter com você e dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos o reflexo de Deus. Querido, se você começar a pensar assim, você vai entender uma coisa. O reflexo mostra o quê? Quem você é. Então, se nós somos o reflexo de Deus, significa que nós expressamos Deus. Então, nós somos a imagem de Deus, o reflexo de Deus. Então, você não é pouca coisa não, querido. Já começa por aí, que Deus já estava dizendo desde o início quem você era. Deus criou os animais, Deus criou a terra, Deus criou o mar e disse que era bom. Mas quando Ele criou o seu reflexo, é que Ele disse que era muito bom. Amém, querido? Porque Ele estava criando algo que refletiria a grandeza, a glória, a capacidade, o poder dEle. Quando Ele nos criou, Ele queria expressar ao mundo quem Ele era, através de mim e você. Então, desde Gênesis 1, Deus está dizendo quem nós somos. Deus não está dizendo é mistério. Vou criar um ser que é mistério. Não. Eu vou criar um ser que é o meu reflexo. As pessoas vão me ver através dele, através da glória dele. E aí ele continua dizendo, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, lá no 27. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus continua dando ao homem informações, não está falando em parábolas. Deus fala, lá no versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos. Então, você sabe quem você é. Diga, eu sou fecundo. Deus criou e falou, multiplicai-vos. Então, você sabe que você é multiplicador. Deus falou, enche a terra e sujeitai-a. Então, você tem domínio. Querido, se você não sabia quem você era até hoje, você já pode sair daqui dizendo, eu sou o reflexo de Deus, eu sou fecundo, multiplicador e eu tenho domínio. Deus criou você dessa forma. Tudo que veio depois disso foi consequência do pecado, resgatado em Cristo Jesus. Então a gente não tem que andar dizendo que a gente não sabe quem a gente é. A gente não tem que andar dizendo que a gente é vermezinho de Jacó, porque isso ofende a Deus. Porque Deus é um vermezinho de Jacó. E você é o reflexo dele. Você pode ser vermezinho de Jacó? Não, querido. Você tem que refletir a glória e a grandeza dele. É mais ou menos a sua obrigação. Nós temos que refletir o Deus que nos criou. E disse ele, não você, que nós somos a semelhança dele. Amém? Então, quando o mundo nos vê, ele vê Deus. Ele vê o reflexo de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Porque nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Mas a gente está lá em Gênesis ainda, e Deus está expressando quem nós somos. E aí ele diz, numa instrução, sei que fecundos, dominai, e continuou explicando. Lá em Gênesis 2,16, Deus dá uma ordem, não é uma ideia, é uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E aí, Deus está dando uma instrução clara, não é uma instrução do mestre dos magos. É uma instrução clara. Você vai dominar, vai multiplicar, vai sujeitar a terra, você vai refletir a minha imagem, mas tem uma coisa, eu quero ter com você um crescimento de conhecimento. Mas você não vai pegar atalho naquela árvore ali, porque aquela árvore é um atalho de conhecimento do bem e do mal.
Eu quero que você cresça comigo em relacionamento e tenha o pleno conhecimento, porque você vai me refletir e eu tenho todo o conhecimento, toda a sabedoria, e eu quero que o homem me reflita. Mas isso é um processo que nós vamos andar juntos. Tem um atalho ali, mas não entra nele. Foi bem claro a instrução de Deus. E aí Deus trata com o homem passa a informação para a mulher. Eu não sei se a mulher acrescentou, se foi um telefone sem fio, e aí a serpente vem tentar sobre aquilo que ele já era. Porque a serpente não prometeu a Eva nada que ela já não tivesse. Esse é o problema, nada que ela já não tivesse. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, e eu gostei disso que a Daniele Cavalcante ensinou aqui, Deus criou o homem do pó da terra, mas a mulher foi parte do homem, dizendo que eles eram dois, que era um só. A mulher foi retirada do homem, a Bíblia diz depois que o homem viria da mulher, mas a mulher foi retirada do homem porque ela não era uma criação à parte, ela era parte de uma coisa só. E os dois se uniriam, se tornando uma só carne, porque é assim que Deus vê, uma só criação. O Adão, a humanidade, homem e mulher, se completando. Então, a Eva era parte de Adão. Então, tudo que aquilo que era promessa, até porque quando Deus falou para eles sobre domínio, tudo, ele estava criando homem e mulher. Então, Eva era herdeira daquilo tudo. Mas a serpente vai dizer a ela que se ela comer daquele fruto, ela seria semelhante ao Altíssimo. Mas Deus já não tinha dito que ela era semelhante? E por que a serpente conseguiu roubar essa verdade dela? Por que ele conseguiu tirar dela algo que ela já tinha? Porque essa verdade não estava consolidada em seu coração. Essa verdade não era experimentada para ela. Ela estava ouvindo falar de algo, mas ela foi seduzida e ali o pecado entrou. Querido, quando nós entendemos isso, a gente vai parar de negociar muita coisa. Porque metade das coisas que você perdeu ou passou foi porque o diabo disse que você é o que você não é. Porque ele é mentiroso. E aí nós começamos a conjecturar se é realmente, não é bem assim. Não, querido, você é o que a Bíblia diz que você é. Agora, você quer saber o que a Bíblia diz que você é? Você precisa ler a Bíblia. Agora, se você quiser um caminho rápido, leia Efésios. Se você não quiser ler a Bíblia toda, leia Efésios, querido, porque Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios vão dizer para você quem você é. E do 4º capítulo em diante, ele vai dizer o que você pode. E o que você deve fazer para manter esse poder. Efésios, um livro pequeno, que vai dizer quem você é, como você deve agir. Quem você é em Cristo. Efésios usa pelo menos 10 vezes o termo em Cristo, porque aquilo que o homem era no Éden, nós perdemos com o pecado, mas em Cristo tudo se recuperou. Então você não tem que considerar que você é como o povo da velha aliança, você não é, querido. Você não é. Nós respeitamos os judeus, nós respeitamos o povo da velha aliança, mas eles não são quem você é, porque você está em Cristo, e em Cristo você voltou à posição do Éden. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender o que nós somos e como Deus sempre quer revelar o que nós somos. E Ele não está falando conosco em mistério. Porém, essa falta de confiança naquilo que Deus diz que nós somos, nos rouba o que nós temos. Porque o que o homem perdeu ali no Éden, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Ele perdeu a sua liberdade. Porque até ali, ele era livre. E depois dali, ele passou a ser cativo do pecado. Porque quando ele pecou, o pecado se tornou senhor dele. Entrou doença, miséria, falta, o trabalho penoso, as dores do parto da mulher. Tudo isso veio com o pecado, querido. Não era plano de Deus. Mas quando veio o pecado se tornou senhor. E nós viramos escravos do pecado. Mas diga comigo, Jesus nos libertou. Mas como que é esse anseio do homem de saber quem é? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há uma maneira de ser livre novamente. O homem foi cativo pelo pecado, mas ele precisa de algo que faça com que ele seja livre. A verdade. É a verdade que liberta, mas a verdade que liberta precisa ser conhecida.
Porque, querido, você não vai saber o que é falso e o que é verdadeiro se você não tiver comparativo. Se eu te der uma nota, por exemplo, de Libra, que você nunca viu uma original, você não vai saber identificar se é falso ou verdadeiro. Você só vai saber que algo é falso quando comparar com o verdadeiro. Então você precisa conhecer a verdade, e essa verdade conhecida vai te libertar. Mas quando Jesus diz isso, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, ele está falando de que verdade? Porque há uma verdade. Abre comigo lá em João 8, um pouco antes do 32, vamos ler lá a partir do 26, o que é essa verdade, de que ele está falando, porque Jesus está dizendo que existe uma verdade que liberta, amém? Mas agora a gente vai entender que verdade é essa. Você abriu lá, João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertou. Vai comigo para o 28, você achou? Se você achou, diga, eu sou livre, e o diabo não me pega nunca mais. João 8, 28, diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o treinamento do liderado. Você aprendeu do líder lá, né? Que a gente fala aqui, Jesus conta tudo porque é amigo. Marca essa aí na tua Bíblia, que é a do liderado. Eu nunca estou sozinho, porque eu faço sempre o que agrada aquele que me enviou. Liderado que faz isso nunca está sozinho, está sempre amparado. Amém? Fecha parênteses, volta para cá, para o texto. 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram em quem? Nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E nessa condição de conhecer a minha palavra e de crer em mim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Ele está falando dele mesmo. Ele está se apresentando, porque depois ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Mas por que Jesus diz que ele é a verdade? Porque Jesus expressa o Pai. Porque Jesus expressa Deus. Não mais agora o Deus que rouba, que mata, que destrói, que dá e que toma, mas o Deus que você olha para ele e fala, Deus é assim, porque Jesus era assim. Essa é a verdade sobre o Deus que eu sirvo. A verdade sobre o Deus que eu sirvo. Deus bota doença, não bota doença, no Velho Testamento fala isso, fala aquilo. Vamos olhar para Jesus. Jesus encontrou algum doente, foi curado ou ficou doente? Curado. Então essa é a verdade. Jesus cura, Deus cura. Jesus encontrava alguém com falta, continuava com falta ou multiplicava? Então essa é a verdade. Jesus multiplicava, Deus multiplica. Porque quando você conhecer a verdade vai te libertar. O povo era cativo do escravo, você não, era cativo do pecado, você não é. Amém, queridos? Porque você conheceu a verdade, que é a expressão exata do Pai, Jesus, e ela te libertou. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus estava falando dele mesmo. João 1, lá do início, não precisa abrir, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todo o tempo, Jesus e Deus, colado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. O que é treva? Ignorância, falta de luz. A luz estava nele, a clareza estava nele, a informação estava nele, a verdade estava nele. E quando ele chegou, ignorância não pode prevalecer. Acabou o mistério. Ignorância não pode prevalecer, querido, porque a luz chegou. Jesus se apresentou e ele é a verdade. Mas ele se apresenta como verdade. Mas como é que a gente vai saber se é isso mesmo? Quantos outros se apresentaram como verdadeiros? Muitos outros. Então Jesus podia chegar, se apresentar como Filho de Deus, dizer que ele era verdade e não ser bem assim. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Diga comigo, Deus nunca é pego de surpresa. A Bíblia fala sobre algo que testificaria que a verdade era ele.
o Espírito que não tem outro nome senão o Espírito da verdade. Então, como é que eu sei que é a verdade? Há um Espírito habitando dentro de você que sinaliza o que é verdade e o que não é. Há um Espírito dentro de você sinalizando que a verdade é Jesus. Amém, queridos? Porque não é a minha pregação que vai te convencer. Quem convence o homem é o Espírito. Qual é o Espírito? Da verdade. E esse Espírito da verdade é dado a quem? A todo aquele que nele crê. Então, essa testificação é interna. Nós não estamos mais na época de receber uma palavra do profeta e falar, eu nunca pensei sobre isso, mas agora eu vou fazer porque o profeta falou. Não, querido, chuta que é laço. Não é isso não. Porque o Espírito da verdade está dentro de você para saber se aquilo que ele está falando testifica com o seu coração. O profeta não traz uma informação que você nunca teve nada. Não, querido, já estava lá dentro de você, você não estava entendendo bem, ele clareia. Mas Deus não vai mandar recado para você sem você saber o assunto. Amém, queridos? Deus não vai falar com você sobre algo que você não tem a menor ideia do que está sendo falado. Pode ser que não seja o tempo, você não entenda bem. Eu lembro quando Marcela recebeu a primeira palavra sobre estar à frente do Rema, a gente estava no primeiro ano do Rema, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Numa época que o diretor do Rema era só mulher de pastor. E eu não tinha a menor possibilidade na época. Nem ministrava, querido. E aí, naquele ano, Deus trata com ela, ela vai numa formatura, 2006, 2017. 2006, ela vai numa formatura e quando a diretora entra, o Espírito Santo fala com ela, ano que vem é você que vai estar lá. Como? Como ela estaria lá? Ela não era da igreja que tinha aquele Rema, que no caso era aqui. A gente já estava na Igreja da Pedra, ela estava na Igreja da Pedra e o Rema era aqui em Campo Grande. Quando Virgínia entrou, ela teve essa inclinação na época. E ela falou, como pode ser isso? Eu não era pastor, não tinha nem pensamento de nada disso. E aquilo tudo não dava para entender, mas a informação era de Deus, não era de homens. Guardou. Fez como Maria, né? Guardou no seu coração. E esperou, o tempo passou. Querido, céus e terra se moveram para que a palavra de Deus se cumprisse. Em 2007, ela assumia o Rema, em transição. Passaram-se não sei quantos anos, eis aí ela aí de novo. E eu já peguei a palavra de Josias para ela, porque a segunda casa vai ter mais glória do que a primeira. Amém? Então, querido, a palavra de Deus vai se cumprir, você entendendo ou não. Agora, o que você precisa saber? Que ela é a verdade. Como é que eu vou saber que ela é verdade? Através de um dispositivo que está dentro de você. O Espírito que não tem outro nome a não ser o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, habitando dentro de você, aquele que Deus falou que o mundo não pode receber. João disse, João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pronto! Jesus diz que é a verdade, mas não fica confirmado só por ele, não. Há um Espírito dentro de você dizendo, é a verdade, Jesus é a verdade. Tanto que você é tão fora da curva, que você confessa Jesus, diz que nasceu de novo, a gente não vê nada que diga isso, necessariamente, naturalmente falando, mas eu não consigo roubar essa verdade de você. Se eu perguntar a você se você é salvo, você vai dizer, não, eu sou salvo. Eu nasci de novo. E cadê? Qual é a evidência disso? Só comportamento, ficou bonzinho? Tem muita gente em outros lugares aí fazendo coisas boas. Não, querido, é uma certeza tua que o Espírito da verdade confirma em você. Então, Jesus é a verdade e há a testificação do Espírito da verdade. Eu vou ler alguns versículos para você, um dia eu vou receber da unção de mestre, porque Josias já está profetizando. Então, eu também posso crer para a unção de mestre, para falar tudo de cor e salteado. Mas, por enquanto, eu vou ler. João 16, 13, disse... Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco estará em vós. 1 João 4,6,
Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, querido, você não tem motivo mais para andar confundido ou envergonhado. Porque a verdade já se apresentou e a verdade liberta. E como você testifica o que é verdade? Através do Espírito que está dentro de você, o próprio Espírito da verdade, não o Espírito do erro. Amém? Não o Espírito de engano. Então nós entendemos isso, temos a verdade, que é Jesus, temos o Espírito da verdade testificando Ele. Mas, querido, a Bíblia está falando que conhecereis essa verdade. E essa verdade conhecida vos libertará. Porque a verdade está lá, Jesus está lá, mas se você não sabe quem é Jesus, quem você é, você vai continuar cativo. Mas a Bíblia está dizendo, e conhecereis a verdade. E esse conhecimento é o caminho para que, conhecendo a verdade, você seja liberto. Então, conhecimento é necessário. Agora, eu quero falar para você sobre 3 níveis de conhecimento. Nós temos 3 níveis de conhecimento. Um é quando você sabe que existe. Conhece fulano? Conheço. Sei que existe. Não é verdade? Você pode conhecer algo simplesmente por saber que ele existe. E é lícito, porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia na existência dele e que ele é galardoador. Você pode saber que Deus existe. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem um monte de gente no mundo que sabe que Deus existe. De alguma maneira, as pessoas pelo menos conhecem antes de Cristo e depois de Cristo, por causa do calendário. Então, elas sabem que Jesus existe. Agora, uma coisa é conhecer que Jesus existe. A outra coisa é ter relacionamento com Ele. A outra coisa é saber quem Ele é. A outra coisa é ter provado dele. Então, o primeiro nível de um conhecimento é saber que Ele existe. Qual o segundo? Contemplar. É você observar. Porque a Bíblia diz em João 3,3 que todo aquele que é nascido de novo vai ver o reino. Contemplar o reino. Você nasceu de novo? Glória a Deus, teu nome está escrito no céu. Você, se morrer hoje, vai para o céu, não vai para o inferno. Pronto, maravilhoso. Mas você já está vivendo isso? Isso é ver o reino. Nasceu de novo, ver o reino, contemplar. Mas existe um outro nível de conhecimento. João 3,5 fala sobre um outro nível de conhecimento. Ele continua explicando para Nicodemos esse relacionamento que a gente teria com ele. E ele diz, olha, é bem verdade que se você nascer de novo, você vai ver o reino. Mas João 3,5 continua dizendo e falando que se você se imergir, se você se envolver com a água e com o Espírito, ou seja, com a palavra e com o poder, você vai entrar no reino. Isso é relacionamento, querido. Isso já não é mais o primeiro nível que você sabe que existe, não é o segundo nível que você contemplou, mas é o terceiro nível que você provou, experimentou. O terceiro nível é experiência. Uma coisa é você olhar o mar, a outra coisa é você contemplar o mar, a outra coisa é você mergulhar no mar. Então, aqui a gente está falando de 3 níveis de conhecimento. Saber que existe, contemplar e experimentar. Ó, provar e veja que o Senhor é bom. Provar e veja que Ele é bom. Experiência de vida. Tem um problema, clama o nome de Jesus e o problema é solucionado. Usa o nome de Jesus e alguém é curado. Ó, provar e veja que o Senhor é bom. Esse nível de conhecimento, de experiência, é o terceiro nível que vai fazer com que você conheça a verdade e ela te liberte. Não só saber que existe, não só contemplar, mas experimentar, ter experiência com Deus, relacionamento, que era o que Deus queria do homem desde o início. Deus não queria atalho de você provar um fruto para saber o que é bom e o que é mal. Não, querido. Você que é jovem, você não precisa experimentar o que é bom e o que é mal para viver. Você já pode ter sabedoria de ouvir a palavra. Eu tenho um amigo que dizia que é muito comum dizer que o inteligente é aquele que erra e aprende com os seus erros. E o sábio é o que aprende com os erros dos outros. Não é isso que o mundo diz? E esse amigo acrescentava, o cristão não tem que aprender nem com o erro dele, nem com o dos outros, tem que aprender com a palavra. Não precisa ver ninguém errar não, querido. A gente pode ganhar tempo, a gente pode estar na frente, a gente não corre atrás do prejuízo não, a gente corre na frente da solução. Amém, queridos? Porque a gente tem o quê? A palavra que diz quem nós somos. E porque nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Amém? Então você entendeu sobre o conhecimento, você entendeu sobre a verdade. Agora me diz uma coisa.
Nós temos que amadurecer nesse conhecimento. O conhecimento de menino não difere ele do servo. Isso está lá em Gálatas 4:1, se você quiser ler depois. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor ou criança, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Querido, se você tem pouco conhecimento, você ainda continua servo. Você não tem relacionamento de filho. Você não tem a herança, não usufrui da herança porque não sabe quem é. Então, o conhecimento ele é progressivo e quando você é menino, você bebe leite. E é lícito que toda criança beba leite. Quando você chega para a fé, você bebe leite. Mas pelo tempo decorrido, você deve começar a procurar alimento sólido. Alimento sólido é experiência, querido. Leite vem na mamadeira, mamãe carrega, dá na sua boquinha. Alimento sólido você corta com garfo e faca, mastiga para engolir. Tem que ter experiência. Amém, querido? Tem que ter vivência, tem que ter relacionamento. E esse conhecimento, ele tem que ser crescente. Ele tem que vir do menino. Por quê? Enquanto você está menino, você não é diferente muito do servo. Não se difere muito você. Mas esse crescente conhecimento faz com que você tenha autoridade de filho. Amém? Então o conhecimento é necessário para que essa verdade se manifeste em sua vida. Amém até aqui? E por que é tão importante eu ter esse conhecimento e conhecer a verdade? Para ser liberto, para viver em liberdade. Mas sabe, queridos, há uma diferença entre libertação e liberdade? Porque ser liberto é algo instantâneo. Você estava cativo e foi liberto. Saiu do cativeiro, saiu da opressão, liberto. Agora, liberdade não é instantâneo. Liberdade é contínuo. Liberdade, ela precisa ser preservada. Nós temos a liberdade. A verdade nos liberta, mas a verdade também nos mantém livres. Então, muitas vezes, nós entramos para o Evangelho, somos libertos de algumas coisas, mas queremos viver como outrora. E não é possível. Porque para ser livre, nós temos que renovar nosso pensamento com o pensamento de livre. Porque você lembra do povo que saiu do Egito? Foi liberto. O mar se abriu, eles atravessaram, o mar fechou, os inimigos dele ficaram. Libertos, pensando em cebola, pensando na carne, olhando para trás, murmurando. Por quê? Porque estava liberto, mas não tinha uma mente livre, porque não conhecia a verdade. Estava numa condição de liberdade, mas não tinha uma mente livre. A mente era cativa. Por quê? Porque estava preso às coisas que estavam para trás. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para você poder ser livre de verdade, você vai precisar ver os seus pensamentos. Os seus pensamentos vão preservar a sua liberdade. E eu anotei, há alguns anos atrás, uma frase do pastor Humberto Albuquerque, que eu amo essa frase. Não sei se é uma frase que é tão grande, Mira pode me corrigir aí. Mas diz assim: palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram decisões, decisões decidem ações, ações definem hábitos, hábitos definem caráter, e caráter define o seu destino. Olha como é que começa pequeno. Quer que eu repita? Vou repetir. Humberto Albuquerque, eu acho que eu anotei isso em 2015. Palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram decisões, decisões geram ações, ações definem hábitos, hábitos definem caráter, e caráter define destino. Querido, começa com uma palavra que você acolheu. Uma palavra que você acolheu da época da escravidão vai te levar de novo cativo. Então nós devemos pensar que conhecereis a verdade e a verdade vai me libertar. Amém. Mas eu preciso preservar essa liberdade. Porque não adianta eu ser liberto apenas, eu preciso viver como livre. E como é viver como livre? É fazer o que eu penso ou é fazer o que Deus pensa? Porque o que eu penso vem da onde? Do que eu construí na minha alma lá no tempo de cativeiro. Porque você vai dizer assim, não, mas isso ninguém me falou não. Eu resolvi. Bobagem, querido. Você viu filme, você ouviu frase, alguém te ensinou.
declararam coisas sobre a sua vida, você nem sabe, mas aquilo foi construído em você. Então, querido, esse negócio de dizer que liberdade é fazer o que der na minha veneta, se usa isso ainda, eu não sei nem o que é veneta. Falei agora e pensei, não tenho a menor ideia do que é veneta. Mas o que der na minha cabeça, se alguém depois tiver a tradução para veneta, sei nem se é palavrão. E como você está rindo sem graça, você também não sabe. Mas se não é fazer o que der na sua cabeça. Não é, querido. Por quê? Porque quem tem os pensamentos certos a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal? Deus. Então, qual é a questão do crente? Liberto, ele decide a andar pelos seus próprios pensamentos. Mas os seus próprios pensamentos vêm de que época? Lá do cativeiro, lá da prisão. E aí você vai estar liberto, mas não vai andar como livre, porque você não está considerando os pensamentos de Deus que fazem com que você mantenha essa liberdade. Porque não é você dizendo o que você pensa que é, não, mas ninguém me disse, eu é que acho que é assim. Não, querido, alguém disse em algum momento. Por isso a gente tem que considerar matematicamente o tempo que a gente gasta nas coisas. Porque há 10 anos atrás os pastores pregavam contra a novela. Hoje a novela apagou. Ficou até brega, né, ver novela. Mas aí tem a série, que pior do que a novela é enfeitiça, né? Porque acaba um, vai para outro, acaba um, vai para outro, acaba um, vai para outro. Querido, eu não estou falando contra a série, não. Mas eu só quero que você faça matemática. Quanto tempo você está dando para a Netflix, quanto tempo você está dando para o Senhor? Porque esses pensamentos de Deus é que vão fazer você estar livre. Eu gosto de série também, não tenho tempo. Eu assisti uma série inteira quando eu estava dando aula do Rema num lugar que eu estava sozinho no apartamento. Foi a única vez que eu tive a chance de ver uma série inteira. Não, depois vi outra de férias com meu filho. Eu não tenho tempo, mas se você tem, fica feliz. Mas ali naquelas séries tem um monte de ideia embutida, lá do cativeiro. Lá do cativeiro. Em algum momento vai aparecer homem com homem, mulher com mulher. Em algum momento, é inevitável, vai aparecer, porque você precisa entender que isso é normal. A gente não tem nada contra a condição de cada pessoa. Amém, querido? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar. Você sempre vai ouvir isso de mim. Você, para mim, não faz diferença se você é homo, hétero, o que você é, não faz diferença para mim. Eu quero saber se você é filho. Amém? Essa é a realidade de Deus, morto e vivo, só isso que me interessa. Mas o que nós devemos entender é que ali tem embutido muitos pensamentos do cativeiro. E aí também, você vai lá, mas qual você dá ao mesmo tempo para a palavra? Porque se você sentar com a palavra e o dicionário do lado, eu vou dizer uma coisa. Você vai começar a ler Efésios. E Efésios vai dizer, se a sua Bíblia então tiver aquela indicação daquele texto que leva para outro texto, você vai ficar igual a Netflix. Opa, daqui vou para ali, daqui vou para ali, daqui vou para ali. Quando você vê, você nem quer ir trabalhar. Então, querido, acesse a série certa, para você ter o pensamento certo. Amém? Glória a Deus. Os jovens me amam? Amém. Tem que me amar, hoje é ceia. Amém? Então a gente está falando sobre pensamento que preserva a nossa liberdade. Amém, queridos? E quando nós entendemos isso, essa manutenção da nossa liberdade, abre lá comigo em Efésios 2, para você ver um pouquinho mais disso. Glória a Deus. Efésios 2, e você vai ler Efésios inteiro? 7. Você vai ler Efésios inteiro? Aumentou um pouquinho, metade. É pequenininho, querido. É menor do que muita revista que você lê. É impressionante como quando você pega a Bíblia e separa os livros, como eles são pequenos. Tá certo que a gente não vai falar aqui de Levítico. Amém? Levítico precisa de graça. Mas o restante, querido, são livros pequenos. As cartas são pequenas. Leia como carta. Leia como carta, uma carta de uma pessoa. Às vezes você gastou um tempão no Facebook acompanhando aquela bobageira lá. Que às vezes botam uns textos que quando eu chego no final dá vontade de dar uma surra. Geralmente eu excluo a pessoa de seguir. Porque eu falo, não vou ler de novo, foi só dessa vez. Tem uns então que fazem o texto para no final dizer, hahaha, é piada. Querido, o tempo que você perdeu lendo isso, você estava lendo uma carta. Lê a carta de Efésios para você saber quem você é, o que você pode, o que você tem. Amém? E Efésios está falando aqui
Efésios 2:1, ele vos deu vida, e essa vida é zoe, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse era você, cativo. Você não era diferente não, querido, você era cativo. Você servia ao diabo, independente de você querer ou não. Não é porque você era mau ou bom, é porque só existe dois senhores, o príncipe desse mundo e o Senhor dos senhores. Não tem opção, não tem um terceiro lugar. Nós amamos pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas infelizmente, querendo ou não querendo, elas servem a Satanás. Porque aquele a quem você serve, esse é o seu Senhor. E quando Adão decidiu obedecer Satanás, ele decidiu dar o senhorio de Satanás sobre a humanidade. Então a humanidade, quando nasce, até que chegue ao entendimento, ela está servindo a Satanás, querendo ou não, sendo correto ou não sendo correto, sendo bondoso ou não. Não é porque ela é má. Existem muitas pessoas que não são cristãos e são muito boas. E existe muito cristão problemático. A gente não está falando disso. Mas quando você não serve a Jesus, você não tem opção. Você precisa servir o príncipe desse mundo. Então aqui ele está dizendo que nós éramos esses, filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, querido, se você não tem o seu pensamento renovado em Cristo, esses pensamentos vão tirar você da liberdade. Porque esses pensamentos é da outrora, do que você era lá atrás, da época do cativeiro. Precisa renovar a mente, ou se você preferir, fazer lavagem cerebral. Eu não tenho nada contra lavagem cerebral, querido. Porque é a água da palavra que lava mesmo. Porque a nossa mente está cheia de coisa que não deveria estar lá. A nossa alma está cheia de informações que não deveria estar lá. Aquele familiar seu que disse que você não ia dar em lugar nenhum. Aquele familiar seu que disse que você não tinha jeito. Aquele familiar seu que disse que você ia morrer de câncer, que a sua mãe morreu de câncer, sua avó morreu de câncer. Tudo isso está lá na alma. Tem que lavar. O mundo critica que a gente faz lavagem cerebral. Querido, fica tranquilo. A água da palavra vai limpar e vai dar tudo certo. Amém? Melhor uma lavagem cerebral do que uma mente suja. Porque depois, Efésios também vai dizer tudo que a gente não pode fazer mais. Pensar errado, falar a palavra torpe, essa sujeira toda tem que sair. E isso é com a lavagem da palavra mesmo. Então, a renovação da mente, para quem é crente, para quem está me ouvindo aí, não é lavagem cerebral. Vamos fazer mesmo, vamos limpar a nossa mente, tirar tudo que colocaram lá que é indevido, porque o nosso pensamento que vai nos preservar em liberdade agora é o pensamento que temos de Deus, ou que temos a mente de Cristo. Aquilo onde está contida toda a sabedoria, todo o conhecimento. Nós aprendemos aqui brilhantemente na quinta-feira que essa mente, na realidade, é o Espírito em nós, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem a mesma mente de Deus, a mesma mente de Cristo. E está dentro de nós podemos acessar a qualquer momento. Então, se podemos acessar, temos direito a todo conhecimento e sabedoria. E por que vamos pensar como o mundo pensa? Não, querido, eu gostei também, Daniele Cavalcante falou aqui, nós não estamos na contramão do mundo, porque Deus deu o mundo para nós. Quem está contrário a nós é que está na contramão, a gente está no caminho certo. No caminho, a verdade e a vida, eu nunca mais vou esquecer isso. Da minha boca nunca mais sai que eu estou na contramão do mundo, creio que estou na contramão do mundo. Tá não. Nós estamos no caminho, nós temos um alvo. Aquele que está contrário a nós é que está na contramão. Amém? Nós estamos no sentido certo. Então o que temos que fazer? Mexer nos nossos pensamentos, não estar mais fazendo esses pensamentos que cediam ao desejo da carne. A carne não nos domina mais. 1 Coríntios 7:22 diz, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Aqui está dentro de um contexto, ele está falando de circuncisão e circuncisão, mas o que eu estou dizendo para você, ser escravo de Cristo, ter Cristo como nosso Senhor, é a nossa liberdade. Servir ao Senhor, servir ao pensamento dEle, é a nossa liberdade. Livre de quê? Mas o que eu sou livre? Porque o Senhor está dizendo que eu não vou fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. Isso é liberdade? É, porque o que Deus quer é que você esteja livre da morte, que você esteja livre de doença, que você esteja livre de falta, que você esteja livre de opressão, que você esteja livre de falta da paz.
É disso que nós vamos estar livres. Não é para a gente fazer o que bem entender, não, querido. É para manter essa liberdade de quem? Do pecado. Você é livre do pecado através do sangue de Jesus. Agora, nós precisamos preservar essa liberdade. Porque você não quer ser só liberto, você quer ser livre. Liberto, já é quando você aceitou Jesus. Mas é só isso? Você não quer herdar? Você não quer ter a herança? Você não quer receber a herança que seu pai deixou para você? Você não quer herdar o reino de Deus? As pessoas às vezes fazem confusão entre salvação e herdar o reino. São coisas distintas, querido. Tem gente que vai ser salva e vai viver uma vida miserável aqui, por falta de conhecimento. E lá no céu vai usufruir. Mas Deus não chamou você só para isso, não. Deus chamou você para ser salvo e herdar o reino aqui, na terra, a autoridade. Agora, rei não tem problema? Tem, rei tem problema, tem desafio, tem guerra. Ninguém diz que rei é viver num mar de rosa, até porque rosa tem espinho. Amém, querido? Mas nós devemos entender que há um reinado, uma autoridade que foi dada a nós como herança. Agora, para um príncipe ou um rei viver, ele precisa seguir as normas da monarquia que ele está. Porque rei não é eleito, rei nasce, né? Você não foi eleito rei, você nasceu rei. Você nasceu Senhor, você nasceu príncipe. Ok? Então você tem uma herança para viver nessa terra em liberdade. De quê? Do pecado, daquilo que oprimia. Como que eu vivo em liberdade? Cumprindo os princípios da palavra de Deus. Tendo os pensamentos de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Guardar o meu pensamento, para que palavras erradas não entrem. Então, querido, escolha bem sua associação. Fica andando com gente que murmura o dia inteiro, não. Fica andando com gente que nada nunca está bom. Gente que critica patrão, critica liderança. Não fica andando não, porque essas palavras elas vão entrar no seu pensamento. E a Bíblia nos fala sobre o que devemos pensar. A Bíblia nos ensina sobre o que devemos pensar. Nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que tem louvor, naquilo que é de boa fama. Então, se a história não tem boa fama, não ouve não. Guarda o seu pensamento, que o seu pensamento vai preservar a sua liberdade. Sabe, queridos, eu gosto muito. Eu estava lendo o livro de Jó, porque Jó para quem gosta de mistério, Jó é um mistério, né? Porque Jó justifica todas as mazelas, né? Não, porque eu tenho que viver isso mesmo que Jó viveu. Querido, Jó não tinha aliança. Entenda isso. Jó achava que era justo pela sua justiça. Amém? Ele fazia segundo a sua justiça, como tem um monte de gente lá no mundo que é correta, que não faz o mal para ninguém, que faz o bem, que faz boas obras e pensa que isso dá aliança a ele. Não dá. Não dá. O que nos dá aliança é o sangue de Jesus. Você ser correto pelas suas obras não é. Então Jó pensava dessa maneira. E até o capítulo 32, capítulo 31 para o 32, Jó falou o que ele entendia. E aí, por isso é que você não sai cantando Deus deu, Deus tomou. Jó falou isso quando não sabia quem era Deus. A gente não repete o que Jó falou. Porque Jó não sabia até ali. Ele tinha uma consciência de justiça humana. Mas ele não tinha consciência da justiça de Deus. Mas eu gostaria que esse livro se chamasse o livro de Eliú. Porque Eliú, que você pouco ouve, é o jovem que dá um sabão em Jó. Ele gasta 3 capítulos dizendo para Jó, tu está falando um monte de besteira. Você e esses senhores que estão aí com você, eu respeito a idade de vocês, mas o que vocês falam está tudo errado. Ele era meio Marcela, que não pode ver ninguém falar que Deus é mau. Falou, fica irritado. Ele ficou irritado, ele ficou irado. Então, se você quer ler o livro de Jó para a sua vida, leia do 32 até mais ou menos o 38. Deixa eu ver direitinho o versículo, é do 32, do capítulo do 32 até o 37. Leia, porque você vai ler o discurso de Eliú. Eliú vai dizer, Deus não é homem, não é a justiça dele não é a justiça de homem. Deus não tem mal nele. Eliú tinha revelação, Jó não tinha não, querido. Aí depois que ele ganhou esse sabão, aí Deus apareceu para ele, preparou o terreno. Eliú foi João Batista na vida dele. Preparou o terreno, aí ele conseguiu entender quem era Deus. Aí lá no final tem a frase que você devia cantar, que é a frase que diz que agora eu vejo com os meus olhos o Deus de quem eu só ouvia falar. Você quando chegou aqui só ouvia falar de um Deus.
Você ouvia falar de um Deus, e esse Deus às vezes botava câncer para você pregar no hospital para um do seu lado. Quando bom, você pode pregar para o hospital inteiro. Como se Deus fosse limitador. Vou botar você doente lá no hospital para falar com o cara do lado. Não, querido, vai sarado, fala com a igreja, com o hospital inteiro. Muito melhor. Mas já que está lá, se chegou lá, aproveita, né? Faz alguma coisa. Mas o que... Mas o que eu estou dizendo para você? Que os pensamentos de Jó eram pensamentos dele, de cativeiro. Não são esses pensamentos que nos garantem a liberdade. Não são os nossos pensamentos, nossos achismos. Não, querido. O que nos garante a liberdade são os pensamentos de Deus. São os pensamentos, se é para pensar alguma coisa, pensa nas coisas lá do alto. Não fica olhando para a terra igual galinha, não. Pensa como águia, olha para o alto. Pensa onde você pode chegar nas promessas do Senhor. Pensa em quem você é. Leia Efésios e repita o que você é. Começa a declarar o que você é. Faça a oração de Efésios para você entender a largura, a profundidade, a altitude do seu chamado. Então existem coisas grandes em Deus para a gente pensar. Mas se deixar, o que nós vamos pensar? Cativeiro. Na falta. Vou usar shampoo com medo de acabar. Na falta. Por quê? Porque o cativeiro está lá na nossa cabeça. Não, querido. Pega o seu shampoo e quando você usar, diga, na minha casa nunca vai faltar, meu Deus é próspero. Lembra de quem disse que Deus disse que era quando você era quando Ele te criou, você é multiplicador. O shampoo tem que multiplicar na tua mão, querido, tem que chegar até o final do mês. Amém? E se esse aí acabar, fica pronto para chegar outro de repente, de outra marca, melhor ainda do que você queria, que nem vende aqui no Brasil. Fica pronto, querido, isso é mente de quem não é cativo. É mente de quem é livre. Quem é livre não pensa em falta. Quem é livre não pensa em doença. Quem é livre não tem aquele kit em casa de chinelinho, de pano e camisola para se for internado. Não. Não, querido. Quem é livre tem em casa um kit para tirar férias. Porque você é livre. Tem que pensar como livre. E como que você vai pensar como livre? Pensando como Deus pensa. Não nos seus próprios pensamentos. Amém, querido? Você entendeu, então? Eu conhecerei a verdade, e a verdade vai me libertar da miséria, da falta, da doença, da morte, da perturbação, da falta de paz, da solidão, porque tudo isso Cristo levou na cruz do Calvário. Ele levou toda essa maldição para nos fazer chegar à bênção de Abraão. E hoje nós vamos celebrar isso. Porque não há honra sem celebração. Não vem com essa história não de honra sem celebração, que não tem. Amém? Se você me honra no meu aniversário, celebre. Fica a dica. Esse negócio de, estou aí de coração, sai fora. Amém? Quero abraço. Quero que chegue perto, que diga que me ama. É assim que funciona. Porque quem a gente celebra é porque a gente honra. Quando alguém que a gente honra chega, a gente celebra, a gente se alegra. Então isso nós precisamos fazer, nós honramos essa palavra. Mas antes da gente ceiar, eu quero que você feche essa conta. E conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Conhecimento progressivo de relacionamento nos apresenta Jesus, que é a verdade. E Jesus, que é a verdade, nos liberta. Mas essa liberdade nós preservamos através dos nossos pensamentos. Amém, querido? E quando nós pensamos certo, segundo a palavra de Deus, confirmado e testificado pelo Espírito da verdade que habita dentro de nós, não tem como voltar para cativeiro. Amém, queridos? E aí, se você entende isso, a gente vai viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nada vai nos roubar, a gente não vai ser enganado. Porque, querido, deixa eu dizer, Adão perdeu no Éden, tudo a favor. Tudo a favor, um lugar maravilhoso. Ele não estava com desejo, com necessidade. Ele tinha tudo. E mesmo assim ele perdeu por causa de uma mentira. Jesus foi tentado no deserto, 40 dias sem comer. Estava faltando tudo. Mas ele sabia quem ele era, o diabo não levou vantagem. Então, não culpe as suas circunstâncias pela sua queda. Porque não vai ser. O que pode nos levar a cair é a falta de conhecimento de quem nós somos.
A falta de conhecimento de quem Jesus representa para nós, o que Ele é na nossa vida. E Ele é a verdade. Amém? O Ministério de Música pode subir, diaconato pode chegar. Nós vamos estar agora celebrando essa verdade com a nossa vida. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é ceia? Ceia é a celebração da aliança dos filhos. É o dia que nós tiramos para sentar à mesa do Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabe que essa mesa nunca tem graça se ela não está completa? Essa mesa nunca faz sentido se não estão todos os filhos. Então, se você está aqui nesse lugar, enquanto nós vamos levantar, nós vamos louvar ao Senhor, e se você não tem certeza, hoje, se você morresse, para onde você iria? Para onde você iria se você morresse hoje? Para o céu ou para o inferno? Só parênteses, purgatório não rola não, tá? Céu ou inferno? Para onde você iria? Inferno é o quê? É o lugar separado de Deus. Um lugar de angústia, um lugar de sofrimento, porque é separado de Deus. E o céu é o lugar onde você vai estar com Deus toda a eternidade, diante de Deus espiritualmente. Mesmo que nós habitemos depois nessa terra, é uma outra história, mas você vai estar a eternidade toda ligada com Deus. Se você não tem essa certeza, querido, significa que você não nasceu de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer no seu espírito. O seu espírito, ele foi desligado de Deus, não por sua causa, mas quando Adão pecou, a humanidade pecou, você foi desligado de Deus. E essa separação se chama morte espiritual. E por conta dessa morte espiritual, você é cativo do pecado, querendo ou não, merecendo ou não. Mas quando você entende que Jesus veio, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, como homem ele andou nessa terra, e ele não pecou, e com o sangue dele, de um justo, ele pagou o meu e o seu pecado, porque eu e você não tínhamos como resolver essa parada. Precisava ser o sangue do justo, um cordeiro perfeito, um cordeiro que não tivesse pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado dessa forma. E ele veio e ofereceu a própria vida em sacrifício. E essa vida em sacrifício, porque ele é a verdade. E nessa hora, enquanto eu falo isso, algo mexe dentro de você, porque o Espírito da verdade já está te convencendo que você precisa mudar a sua vida. E se você não fez essa confissão, como é que você pode nascer de novo? Você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu, que você crê que ele morreu, mas que ele também ressuscitou. E que depois de ressuscitar, ele está sentado à destra do Pai, vivo, em corpo glorificado. E quando nós entendemos isso, entendemos que ele intercede por nós. Então nós precisamos crer com o coração e falar com a boca que Jesus morreu, que ele ressuscitou, e que ele é o nosso Salvador, aquele que pagou a nossa conta. Querido, para simplificar para você, é mais ou menos como um cartão, um débito chegando na sua casa, um boleto de um cartão de crédito que alguém já pagou para você. Só que se você não apresentar o recibo que aquilo foi pago, o cartão vai continuar te cobrando. Então você vai lá, pega o recibo e diz: opa, você não pode mais me cobrar isso, porque essa conta foi paga. Minha mãe pagou. Então eu não posso mais ser cobrado disso. É a mesma coisa que você vai fazer com o pecado querendo te escravizar. Você vai dizer: não, eu não podia pagar, mas Jesus pagou por mim. Eu não devo mais nada a você. Diabo, você não tem mais autoridade. Príncipe desse mundo, você não é mais autoridade sobre mim, porque eu não devo mais nada a você. Eu não podia pagar, porque ele vai querer jogar isso na sua cara, mas você vai dizer: meu irmão mais velho pagou. Está pago, ele é meu Salvador. Querido, quando eu declaro isso, automaticamente o inimigo perde o poderio sobre a minha vida. O meu nome nessa hora é escrito no livro da vida, ou seja, no livro de viver a eternidade com Deus. E o Espírito de Deus, que antes era separado de mim, agora encontra acesso, porque o pecado que me separava não está mais na frente, e ele vem habitar dentro de mim. Isso é salvação. Esse é o poder do Filho. Você não é mais criatura de Deus, mas passa a ser filho de Deus.
e filho senta na mesa. Há alguém entre nós que nunca fez essa confissão? A igreja pode ficar de pé? Há alguém entre nós que nunca fez essa confissão? Levanta a sua mão. Eu quero fazer essa confissão com você, porque você vai sentar à mesa hoje. Porque a mesa é para os filhos. Diga comigo, igreja, a mesa é para os filhos. E mesmo que você não soubesse, você é filho de Deus. Há alguém em nosso meio? Levanta a sua mão. Nós queremos a mesa completa. Nós queremos a mesa completa. Querido, você vai ter uma mudança de vida. Os problemas vão acabar? Não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Seu irmão mais velho vai estar com você. E sabe, querido, quando eu era pequeno, e quando eu tinha na escola, eu era muito magrelinho, muito pequenininho, magrelinho, e eu entrei cedo na escola. Então já no CA, os meninos já eram perversos e queriam me bater, alguma coisa assim. Eles não sabiam que eu treinava todo dia. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Pai. Fica aí que tem mais. E aí, eu era muito pequenininho, e eles às vezes queriam abusar no sentido de querer zombar de mim, bater em mim. Eu era brigão, viu? Porque eu tinha um irmão mais velho e maior que brigava comigo todo dia, então eu treinava muito. Eu era meio brigão na escola, mesmo sendo pequenininho, porque a questão não é tamanho, é a atitude. E aí, mas eu tinha um amigo grande, forte. E as pessoas não mexiam comigo, não era por respeito a mim, mas porque elas sabiam que eu tinha um amigo que era grande e forte. Quando você vem para Jesus, é assim que o diabo te vê. O diabo olha para você e vê você do tamanho que você é. Mas, ao mesmo tempo, quando você é salvo, ele vê atrás de você com quem ele está se metendo. Querido, é bem diferente. É bem diferente. E isso está à mesa para você. Como é seu nome? Além do Wagner, você está aqui para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entrar para o corpo de Cristo, resolver o mistério, porque o mistério era você recebendo a herança. Você, é hoje, o Espírito da verdade está borbulhando dentro de você, testificando que Jesus é a verdade. Nós não queremos sentar à mesa sem você. Você está aqui? Glória a Deus. A qualquer momento, em qualquer hora, você pode se aproximar da gente aqui da frente. Nós vamos orar com você. Mas se você quiser vir agora, a gente vai fazer uma festa. Porque você tem lugar nessa mesa. Ah, mas eu não estou preparado. Eu ainda faço isso ou aquilo. Querido, você é só mais um. Todos nós viemos como a gente estava. E foi Ele que nos purificou. Se você conseguisse isso sozinho, você nem precisava de Deus. Mas é Ele que quer te ajudar. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Vem. Vem, hoje é seu dia. Oh, glória! Aleluia! Mesa cheia! Mesa cheia! Você se alegra, igreja? Você se alegra, igreja? Você tem 2 elementos em suas mãos agora. Mas nós vamos celebrar hoje com a consciência de liberdade. Amém? Por que o pão? O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. No processo que nós precisávamos de liberdade, de libertação, havia entrado através do pecado a doença, a morte, a dor, a enfermidade. Tudo isso entrou com o pecado na vida do homem. E alguém precisava encerrar essa conta. Então o pecado, ele trazia uma legalidade para a enfermidade, para a doença. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então precisava vir um homem que não pecasse. E que sobre ele não houvesse legalidade para que a enfermidade, a dor, chegasse a ele. A enfermidade não pôde alcançá-lo porque não havia nele pecado, ele não pecou.
mas ele decidiu entregar o seu próprio corpo em sacrifício. E nessa entrega do corpo, ele sofreu no corpo feridas causadas através de açoites, causadas através da coroa de espinho, causadas através de balança. Ele não teve nenhum osso quebrado, porque era uma promessa, mas sobre o corpo dele houveram pisaduras, feridas, hematomas. Essas pisaduras, feridas e hematomas eram ilegais no corpo dele. Mas ele, como justo que era, sem pecar, assumiu essas pisaduras. E por essas pisaduras dele, nós fomos sarados. Era parte do plano da salvação que ele entregasse o corpo dele por nós. Que ele entregasse o corpo dele para ser sacrificado por nós. Por isso ele precisava sofrer aqueles açoites, porque cada ferida no corpo dele representava o pagamento de uma dor ou enfermidade sua. Porque cobrado de um justo, quando algo é cobrado de alguém que não deve, o pagamento desse justo paga aqueles que mereciam. Então o que era nosso foi sobre ele. As pisaduras, sobre as pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, querido, eu quero que você, quando comer esse pão hoje, declare que você é livre de toda dor, de toda enfermidade, porque Jesus já pagou essa conta. E todo sintoma no seu corpo ou no meu, ele é ilegal. Então você vai comer esse pão, entendendo que você é livre de toda doença, enfermidade ou dor. Amém? Eu sou livre, eu sou livre. Glória a Deus. Nada além do sangue. E você reparou que comer o pão seco além do sangue é bom, mas fica faltando água, algo. Porque Deus não nos deu só o pão, mas Ele também deu o vinho. O cálice que está em suas mãos representa o cálice que Jesus assumiu em nosso lugar. A palavra cálice significa desígnio. Havia um desígnio para todos nós que éramos condenados pelo pecado. Mas quando Jesus diz lá no Getsêmani, Pai, afasta de mim esse cálice, Ele está dizendo, afasta de mim esse desígnio de ser separado de Ti. Porque Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus desde o início. E ele não queria se separar de Deus. O problema dele não era o açoite. Paulo sofreu muitos mais açoites do que Jesus. O problema dele não era o açoite. O problema, a questão dele era se separar de Deus, um desígnio que era nosso, por conta do pecado. E ele diz, afasta de mim esse desígnio. Eu não quero ficar longe de Ti, mas seja feita a Tua vontade. E ele assumiu esse desígnio em nosso lugar. E através do sangue de um justo, um cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, aquele cordeiro perfeito foi sacrificado injustamente. E aquele sangue, quando a lança entra nele, é derramado mais sangue. Sangue no Getsêmani, através do suor de gotas de sangue do corpo dele, levando a sua angústia, depressão, pânico, tudo aquilo que era angústia da alma do homem. Lá no Getsêmani, o sangue era escorrido em angústia para apagar da sua vida tudo isso que hoje não tem mais legalidade. Depois ele leva aquela coroa de espinho e ali é derramado mais sangue, levando de você a humilhação. E depois ele é preso naquela cruz e ali ele leva toda a maldição sobre ele. E ele apresenta o sangue dele ao Senhor. Vai ao inferno antes, paga a nossa conta, porque ele não tinha legalidade para ficar lá. O Espírito arranca ele de lá. E ele apresenta o sangue dele ao Senhor. E quando o sangue do justo, que não deveria pagar, é apresentado em nosso lugar, aquilo que nós cometemos, aquelas injustiças que nós cometemos, de querer viver separado de Deus, é apagado. Não é coberto, é apagado de uma vez por todas. Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento, porque Ele diz, o sangue de um justo foi apresentado por todos eles. Então quando você erra hoje, querido, Jesus está ao lado do Pai e Ele diz, eu paguei por esse pecado.
esse pecado eu já paguei, esse pecado eu já paguei, esse pecado eu já paguei, porque Ele é o seu advogado. Então, quando você toma desse cálice, desse desígnio, você está recebendo para você a liberdade do Espírito. Você agora não é mais servo, mas é filho. O véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem livre acesso ao Pai. E o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Dentro de você, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. O Espírito da verdade. Que não podia, você não podia ver nem perceber. Ele agora habita dentro de você. Para mostrar para você a verdade. Para mostrar para você que Jesus é a verdade. E agora, porque esse Espírito habita dentro de você, você é livre. Livre. Então você vai tomar desse cálice hoje, entendendo que o desígnio já foi pago. E que você é livre do pecado, livre da morte, livre da falta, livre da doença, livre da miséria, livre de tudo aquilo que o pecado trouxe. Tome o cálice, querido. Do sangue